Esse é um tema bem complicado da gente estar falando, né, irmãos? Então eu quero fazer uma pergunta. No teu coração, o que você acha que é certo? Ir à igreja, orar na tua casa, fazer boas obras, seguir a tua religião que nem fala de igreja, ou o que seria certo? Antes de a gente ver o que é certo, a gente teria que entender o plano e o propósito de Deus, a aliança de Deus, que é Espírito, uma divindade com nós, que fomos feitos criaturas à sua semelhança. E devido a isso eu fiz um estudo assim para a gente poder entender já desde o início como que aconteceu essa aliança, qual foi o passo a passo que Deus deu para a gente chegar até os dias de hoje e se cumprir toda a história que Deus falou pela boca dos seus profetas. Então eu vou fazer aqui mais ou menos um raciocínio rápido para a gente entender. Eu coloquei aqui uma imagem de uma árvore que simboliza a videira, Jesus, mas eu quero, antes de chegar nela, eu quero fazer um outro entendimento aqui. Primeiro de tudo, vocês lembram do Jardim do Éden, né? Então aqui no Éden ficava Adão e Eva, né? Eu vou colocar aqui o homem, né? Deus estava com eles, toda a viração do dia Deus o vinha visitar, né? Os dois. Quem mais estava ali? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também estava Satanás, né? Depois nós vamos pular assim, tipo, muito tempo e vamos direto lá para Abraão. Aqui, quando eles tinham comunhão com Deus, eles perderam a comunhão porque eles desobedeceram, né? Não foi o fato de eles terem comido do fruto, foi o fato da desobediência. Então, aqui houve a queda do homem, né? Vamos colocar aqui em outra cor, ó. Aqui houve a queda porque todos pecaram, né? Aí passou todo, como eu falei, passou todo aquele tempo, Noé, veio toda aquela história que não vou entrar agora. E vamos direto lá para Abraão. Abraão, ele foi colocado como o pai da fé. Então aqui houve uma promessa. Que em ti seriam abençoadas todas as famílias da terra, tá? Essa é a promessa. E depois dessa promessa veio a circuncisão, que era feita em todo macho, né, no prepúcio, como forma de mostrar que eles eram pertencentes ao povo de Deus. Depois disso daqui veio Moisés, daí veio as leis, mais as ordenanças. Aí aqui veio o tabernáculo. Moisés, ele era o mediador, né, entre Deus e os homens. Depois, aqui, ó, quando Deus deu o tabernáculo, Deus deu várias leis para eles e colocou a tribo dos, que na verdade não era tribo, né, foi separada, mas dos levitas, como sacerdotes, e de toda a família de Arão teria que vir o sumo sacerdote, tá? Então eles eram escolhidos para Deus. Depois daqui veio os templos, né? Os templos de Salomão. Daí foi destruído pelo rei da Babilônia. Depois veio o de Zorobabel, que teve a ajuda de Esdras e Neemias. Depois veio o templo do rei Herodes, que na verdade é o mesmo templo, ele só fez uma reforma. Esse templo aqui foi aonde apareceu Jesus, tá? Nesse templo aqui de Herodes. Vou colocar aqui para vocês se localizar, Jesus. Aqui, Jesus, ele veio como símbolo de uma nova aliança, ou seja, isso daqui, ó, ficou para trás, a não ser a promessa de Abraão, tá? Já vamos falar sobre isso. Jesus veio trazendo uma nova aliança.
é um novo contrato, tá? Vamos entender assim, um antigo contrato e um novo contrato. Aqui, Jesus veio trazendo novos ensinamentos. Veio falando sobre o batismo, sobre ceia, arrependimento, perdão. Antes era olho por olho, dente por dente, agora é amem seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Veio trazendo um ensinamento novo, baseado no amor, mas ele mesmo já era símbolo das profecias do Antigo Testamento. Tanto é que ele é colocado como Jesus, o sumo sacerdote eterno, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. É sobre isso que eu quero falar agora. Se Deus, na sua perfeição, na sua onipresença, ele é onipotente, ele está em todos os lugares, sabe de tudo, por que ele saberia que o povo desobedeceria e por que ele daria uma nova aliança se já tinha uma antiga? Isso tudo nós vamos estar conversando, porque a gente tem que entender, como eu disse, o plano de Deus em cima disso tudo aqui era um só. Antigamente, Deus, ele era Deus só do povo de Israel. Quando ele chamou Abraão, ele disse que em ti seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ele passou não só por Abraão, mas também por Isaac, por Jacó, por José e por Efraim. Aqui houve duas casas. Deixa eu separar aqui. Eu tô assim resumindo bastante para estender o vídeo. Mas houve duas casas, Judá, que daqui veio Jesus, e Israel, que aqui veio uma multidão de nações, que é a mesma promessa dada para Efraim. Aí que eu quero falar para vocês, aqui eu tinha 2 tribos e aqui tinha 10 tribos. Nós que não éramos judeus, que não temos o sangue de Jesus, que não temos o sangue daquele povo escolhido de Deus, como que a gente vai se tornar descendente de Deus? Né? Se Deus escolheu um único povo e foi para esse povo que Deus deu, né, o pacto dele. Mas é isso que eu tô querendo falar aqui. A gente entra na descendência de Deus, a gente passa a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo pela promessa que foi feita a Abraão. Aqui, ó. Porque nós passamos a ser a igreja espiritual, o Israel espiritual. Por isso que é muito importante a gente estar dentro de uma igreja para aprender os ensinamentos de Jesus e saber de onde a gente veio, que caminho a gente tem que seguir para chegar até onde ele determinou. Ou seja, dentro do corpo dele. Ele é simbolizado de várias formas. Primeiro, ele é colocado como a videira verdadeira, né? Também é a árvore da vida que estava no Jardim do Éden, depois ele aparece de novo em Apocalipse. Ele disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida. Então ele mesmo disse, eu sou a verdadeira videira. Depois nós vamos estar lendo isso, tá? Então aqui eu coloquei a verdadeira videira, ele é a cabeça de um corpo. O corpo é a igreja, não importa se é judeu, se é gentil, se é grego, é quem está nele. Ele também é a porta de entrada para a casa de Deus. Ele disse em João 10, 7, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai entrar e vai encontrar pastagem, né? Ele também é a pedra, foi a pedra de tropeço, a rocha de ofensa, e virou o que? A pedra angular. Do que? De uma construção. A construção é a igreja. Também foi considerado o nosso Cordeiro Pascal. Já era um símbolo do Antigo Testamento, quando Jesus veio cumprindo as festas proféticas. Primeira festa de Páscoa, ele foi literalmente, ele cumpriu literalmente essa festa quando ele morreu e ressuscitou exatamente conforme as festas eram profetizadas, né? A festa da Páscoa começava em determinado dia e era seguido pela festa dos pães asmos.
Também não vou falar isso agora, mas ele cumpriu isso. Né? Lembra quando ele foi passado sangue em cima das portas? Esse sangue hoje não está mais nas portas das nossas casas, porque a salvação é individual, mas veio aqui na nossa fronte, né? Hoje a gente recebe o sangue de Jesus para estar dentro da família de Deus. Ele também é nosso Redentor, não há outro nome a qual nós vamos ser salvos. Isso está em Atos 4:11, também vou ler depois. E ele também é o nosso sumo sacerdote eterno, gente. A gente continua pecando, a gente não vai ser perfeito, não adianta, não é só na igreja que é pecadora, é dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, é nos locais onde a gente frequenta, porque a gente é carne, a nossa carne é puro pecado, mas o nosso espírito, se a gente é guiado pelo Espírito, ele é vivo. Então a gente se torna o mesmo Espírito de Deus a partir do momento que a gente está em Deus. Só que um corpo mesmo, sem pecado, sem defeito, a gente só vai ter na glória mesmo, quando a gente ressuscitar, né? Então, irmãos, conforme eu comecei a falar antes, se essa lei que Deus deu aqui, o Antigo Testamento, fosse tão perfeito, por que haveria necessidade de vir uma nova aliança? Ali no livro de Hebreus 8:6 está falando assim, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É a promessa da fé e da ressurreição, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda. E, de fato, repreendendo-os, disse: Eis aí, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui, ó, que tu falou, isso é muito importante, presta atenção, casa de Israel e casa de Judá. A gente entra pela casa de Israel, tá? Porque Judá tá lá ainda, lá em Israel, e eles são o Judá. Nós, todos os outros povos, somos o Israel espiritual de Deus, que faz parte de um só corpo, a igreja onde Jesus é a cabeça. Daí tá falando assim, ó. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes de desaparecer. Então, assim, ó, para dar uma pincelada bem rápida aqui, conseguiu entender que eram dois povos separados, judeus e gentios. Deus chamou só os judeus para a gente estar participando dessa nova aliança, onde Deus usou Jesus para estender através do corpo e do sangue dele. A gente tem que estar nele. E qual foi o ministério de Jesus aqui? Eu gosto muito desse trecho que eu vou citar, que está ali em Efésios 2:12. Ele falava, o apóstolo Paulo que escreveu a uma das igrejas, né? Ele disse assim: naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo paz e sem Deus no mundo. Mas nele, pelo sangue dele, agora vós que estavais longe, chegaste perto. Ele, Jesus, é a nossa paz, fez dos dois povos um povo, derrubando a parede de separação que havia no meio, e na sua carne desfez a inimizade, ou seja, a lei e os mandamentos que eles constituíam em ordenanças, e dos dois fez um novo homem, para que por meio dele tenhamos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, olha só todo o mistério de Deus nisso, e não é difícil de entender, só que a gente tem que estar presente no corpo de Cristo. Ali em Mateus 26 está falando um pouco dessa nova aliança, quando Jesus fez a ceia com os discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos,
porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramados em favor de muitos. Gente, é de muitos, não é de todos, é de muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo conosco no reino do meu Pai. Esse reino do Pai dele, que é Deus, será dado aqui nessa mesma terra. Tudo transformado e diferente, mas aqui. E quem estará com ele? Os que hoje também estão com ele e nele, vivendo conforme ele mandou. Ali, em Mateus 7,13 está falando de duas portas, né? A porta estreita e a porta larga. Em Lucas 13, 24 e 30 fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Gente, agora a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. A gente tem que ter fé nas promessas que Deus nos deixa através do Evangelho, pelo ensinamento de Jesus Cristo e dos seus profetas e dos seus apóstolos. Se a gente não acreditar agora, enquanto a gente tem tempo, e viver nele, ele vai alimentar a tua fé e a minha fé e de todos que invocar o seu nome. Mas em verdade, se a gente não agora se firmar nas promessas dele, para a gente entrar na divindade dele lá na frente, quando a gente vê que isso tudo é real e vai acontecer, tá aqui, ó, muitos vão procurar entrar e não poderão, porque não usaram a fé. Isso é muito grave, isso é muito importante, isso é muito necessário. Quer ver o que eu falei, que eu comecei a falar no início do vídeo? João 6,53, palavras de Jesus, gente. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Está vendo? Não estou falando dessa vida de carne aqui, gente, isso tudo vai passar, a gente vai receber uma ressurreição, é Jesus que vai julgar quem vai ressuscitar ou não, não tem outra pessoa, eu já vou chegar ali. Daí ele está falando assim, ó: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, o último dia deste século, ao som da última trombeta que é citada lá em Apocalipse, se cumpre o mistério de Deus. Já vou falar também. Gente, isso é grave. A gente não pode se apegar a nada desse mundo, a gente tem que se apegar em tudo que é espiritual, as coisas que Jesus falou. Porque um dia isso tudo vai passar, porque Jesus falou que não vai passar um tio da letra sem que tudo se cumpra, né? E ele mesmo é quem vai cumprir tudo isso. Ali em João 5,21 tá falando assim, ó: assim como o Pai ressuscita e vivifica quem Ele quer, também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Tá vendo que aqueles que Ele quer, não são todos. Para quê? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que Ele o enviou. Em verdade vos digo que aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Daí ele diz assim, ó: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, não são todos, os que ouvirem ressuscitarão. Daí ele fala assim, ó: porque assim como o Pai tem vida nele mesmo, concedeu ao Filho que tivesse vida nele mesmo. Porque deu toda a autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Daí ele ainda diz assim, ó: não vos maravilheis, porque vem o dia em que todos que estiverem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Uns para a ressurreição da vida eterna e outros para a ressurreição do juízo eterno. Olha isso, gente. Queridos, pelo amor de Deus. Se agora a gente tem a oportunidade de estar em comunhão com a igreja, recebendo a palavra que saiu da boca de Deus, para nos santificarmos, se a gente já está firmado em Jesus, temos que cuidar para não cair, porque a palavra também nos adverte, é hora de a gente segurar a mão do nosso irmão, que é mais fraco do que a gente, e puxar ele para dentro do corpo de Cristo, porque foi para isso que Jesus mandou. Eu, você, o Espírito Santo, ele nos capacitou com dons para ir ajudar o mais fraco na igreja. A partir do momento que eu me excluo e acho que eu não sou
assim, pouca coisa para estar na igreja, que igreja tem pecador e tem gente imperfeito. Tem sim gente imperfeito como eu, como você, como todos os outros aqui estão. Porque perfeito é um só, sabe? Então não tem como, se você acha que você não vai na igreja porque lá só tem gente ruim, vá lá e ajude as pessoas ruins com as tuas obras boas, já que você é melhor do que as que estão lá. Eu te falo porque eu, uma época, passei por isso, mas não porque eu achava que eles eram melhor do que mim. Porque eu não conseguia mais me envolver na igreja por um problema que eu passei e fiquei muito triste. Até o dia que Deus falou comigo, porque eu orava por todos eles, eu chorava por eles, eu jejuava por eles. E Deus um dia disse, como é que você quer ajudar eles se você se afasta deles? Eu fiquei 3 dias chorando, com vergonha de olhar para o céu e fazer oração. Eu só sabia chorar e pedir perdão. E eu amava, e eu amo meus irmãos. E eu vi o quanto eu estava me afastando de Deus sem perceber, gente. Isso é a pior coisa, isso é muito grave. Porque se eu me deixei por um problema meu, o medo derramar sobre mim de uma forma tão grande, que eu mesma me excluí, eu dei brecha para o mal nesse lado. Mas glória a Deus que Deus falou comigo e me abriu os olhos e que eu preciso estar lá ajudando. Eu faço parte do corpo do Cristo, eu não posso estar aqui agarrada no tronco. Eu tenho que estar aqui, entre as outras árvores, fazendo parte dela, para ajudar. Quer ver uma coisa? Você que está aí na igreja e não está ajudando, não está frutificando e está fazendo pouco caso da palavra de Deus e não tem obedecido teus líderes, e não tem entrado em comunhão e não tem sido fiel em tudo, inclusive no teu dízimo. E não só lá dentro da igreja, mas fora também, porque Deus manda a gente calar a boca dos gentios com o nosso bom testemunho para saber que a gente é a luz de Jesus. Olha o que está falando aqui em João 15 para esses. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim e não der fruto, ele corta. Quer ver? É mais ou menos isso aqui. Esse ramo aqui não está dando fruto? Então, meu pai vai cortar esse ramo. Não existe mais. Ele estava ou não estava na videira? Tava. Tá aqui, ó, querido. João 15, 1. Ó, ele corta e tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá vendo como é importante ir para a igreja para ouvir a palavra? Pela palavra que a gente se limpa. Claro que o Espírito Santo ajuda. Tito 3,5 fala que é sobre o lavar regenerador e renovador dele, né? Mas a gente tem que conhecer o que a palavra dele diz. Porque aonde não há lei, não há transgressão de lei. Então, se você não conhece o que a palavra de Deus diz, como que você vai saber que você está ou não nele? Né? Então, é importante você estar para isso. Ele também disse para o próprio Satanás, em Mateus 4,4, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito importante a gente estar em comunhão com os irmãos e ouvindo da palavra, uma mão ajuda a outra, né? E assim somos um corpo. A Bíblia diz que uma corda de 3 dobras não se quebra facilmente, né? E nunca andemos sozinhos para que quando um cai, o outro o levante. Mateus 22, 37, o que disse um escriba querendo interrogar Jesus? Que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo, semelhantemente e grande mandamento como esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Você veja bem que a lei e os profetas estão ligados no Antigo Testamento e lá já se falava de amor, de comunhão, de misericórdia. Muito pouco já falava de fé. Abacuque falou que o justo viverá da fé. Mas assim, o povo não conseguiu entender. Realmente, se você for olhar só o Antigo Testamento, você tem que meditar muito, muito, muito para entender o que eles já falavam, né? Ali em 1 João 1,7, ele também fala assim, ó. Se estivermos na luz, como ele está na luz, teremos comunhão um com o outro e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 Pedro 3,11 também diz assim, ó. Apartai-vos do mal, pratiquem o bem, busquem a paz, empenhem-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos do Senhor atentam ao clamor deles.
mas o rosto do Senhor é contra todo aquele que pratica o mal. Então, você veja como é importante você estar dentro de uma comunhão e um ajudar o outro e um exortar o outro quando está errando, né? Para sermos um só no corpo de Jesus, em que ninguém venha a ser cortado, mas venha a ser só somado, né? 1 João 2,4 também diz assim, ó: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que está nele tem sido verdadeiramente aperfeiçoado no amor. Nisto saberemos se estamos nele ou não. Aquele que diz que está nele, ande como ele andou. Então, como que você vai dizer que você está nele, que você não vai na igreja, mas a igreja está dentro de você, sendo que você não quer ter comunhão lá na igreja? Se você quer estar na casa de Deus lá em cima um dia, você tem que estar nessa aqui, agora. Né? Porque você quer estar só com pessoas perfeitas, eu quero estar só com pessoas perfeitas. Mas então, já que nós somos tão perfeitinhos assim, vamos ajudar os imperfeitos a ele se tornar perfeito, né? Lucas 11:27 também diz assim, gente, olha isso. Jesus, quando ele apareceu no ministério dele, expulsando demônio, curando enfermo, teve uma mulher que disse assim, ó, Lucas 11:27, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os 6 que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Outra que Jesus mostrou assim, ó, com as palavras dele, gente, que não é o sangue dos judeus que vai mostrar quem está em Deus, não. Ele falou para a mãe dele e para os irmãos dele, Mateus 12:46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera ao viso, quem é a minha mãe e os meus irmãos? E estendendo as mãos aos seus discípulos, lhe disse, eis aí minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, gente, olha a misericórdia de Deus na nossa vida, todo o plano de salvação, de redenção, toda a estratégia de Deus, de ver a promessa na frente da lei, antes da circuncisão, antes de tudo, para que nós sejamos filhos de Deus, mediante a promessa de Abraão e pela cruz, pelo sangue e pela redenção de Jesus Cristo, né? Agora, vamos passar, deixa eu só ver aqui quanto tempo eu tenho aqui, mais um pouquinho. Falando agora de Cristo ou cabeça. Vocês já leram lá em Colossenses 1:13 que ele fala assim, ó, que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Gente, vou fazer uma brincadeira aqui, mas não vou dar risada, tá? Aqui vamos fazer um corpo. Eu não sou muito boa de desenhar, mas acho que dá para entender, né? Ó, vamos fazer aqui um desenho. Não vou colocar nada de imagem pronta para vocês entenderem que não tem nada de idólatra aqui, pelo amor de Deus. Jesus, aqui, ó, é o cabeça. E esse daqui é o corpo, que é a igreja. E Jesus é o cabeça. Então ali, olha só. Então Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Conseguiu entender isso? Se ele é o primogênito dentre os mortos, significa que ele é o primeiro que ressuscitou e único, porque ninguém ressuscitou ainda, porque o arrebatamento não aconteceu, né? A ressurreição irá se dar no arrebatamento, a primeira ressurreição. Depois vai ter mais uma, mas não vou falar disso agora. Daí ele está falando assim, ó. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer sobre o céu. E vós outros, que também outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, por causa das suas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo, na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, indesculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, também me tornei ministro. Gente, então olha só. 1 Coríntios 3,11 não fala que ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já foi posto Jesus Cristo. Jesus também disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 2,9 diz: pela graça sois salvos, pela fé mediante Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Hebreus 5,9 diz assim: ele veio ser a causa de eterna salvação aos que lhe obedecem. E Filipenses diz assim, Filipenses 2,5: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo a forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante ao homem, humilhando-se a si mesmo, e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que todos, no céu, na terra e abaixo da terra, dobre todo o seu joelho, e que toda língua, gente, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então, quem somos nós para achar que a gente tem que estar afastado do povo de Deus? Quem somos nós para achar que a gente é mais do que aquele que se humilhou, podia vir e tomar, usurpar o trono de Deus, mas ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele falou para os discípulos dele: não falem que eu sou Cristo, porque todo mundo tem que crer em mim pela fé. Irmãos, esse vídeo eu vou encerrar aqui e eu vou para o segundo. Não deixe de assistir, tá? Até o próximo!